Já desde pequena eu sofria muito, era uma criança muito carente. E eu queria atenção e eu não tinha essa atenção, então nada me supria. Então já logo de pequena eu já via vultos, eu conversava com esses vultos, ouvia vozes. E isso foi até a adolescência. Então, como eu tinha muitos problemas dentro da minha casa, de convivência familiar, né? Então eu achava que a solução seria eu me casar, que eu me casando eu seria feliz. Então, assim, logo eu ingressei numa faculdade, ali eu conheci uma pessoa, e com essa pessoa eu fui viver, né? Eu morei junto com essa pessoa e tive um filho. Aí foi a desgraça da minha vida, porque ali eu mesmo sendo formada, né? Eu tenho formação, eu cursei o curso de Direito, sendo advogada, eu comecei a dever a vários lugares, cartão de crédito, os cheques começaram a voltar. Eu comecei a passar necessidade dentro de casa, passar muito aperto mesmo. E inclusive, essa pessoa que eu vivia, ela começou a me trair. E com diversas mulheres, assim, era dentro da cidade, fora da cidade. A minha vida virou um inferno, porque essas mulheres não me deixavam em paz. Elas ligavam de meia em meia hora na minha casa. Aí começaram as agressões físicas por parte dele. Então eu comecei assim a perder totalmente a minha dignidade. E se eu achava, eu comecei a desacreditar, né, no casamento ou de ter uma pessoa, viver com uma pessoa. Então eu comecei a voltar aquele desejo de suicídio que eu tinha quando eu era pequena. Mas só que foi em grau muito maior, porque eu cheguei a tentar o suicídio. Porque ali eu vi a única solução para acabar com o meu sofrimento. Aí quando a criança nasceu, eu mesmo estando grávida, né? Ele me batia muito, eu grávida, eu tive o filho pequenininho, ele me batia, eu com o filho no colo. Então foi muito sofrimento mesmo. Então ele entendeu por bem ir morar com a amante dele, me abandonou. Aí em virtude disso, porque aí antes, nesse período, eu trabalhava num escritório de advocacia e eu era bem paga, era um escritório renomado. Então eu tinha um nome. Eu tinha uma função lá, eu era chefe, né, daquele escritório, o advogado ele confiava demais em mim. E eu acabei perdendo tudo, eu perdi que seria o pai do meu filho, perdi o emprego, perdi o carro que eu tinha, fui despejada. Então eu cheguei ao ponto assim de ter que ir comprar no resto de feira para eu poder comer, porque eu não tinha condições de comprar, né, uma comida digna, né? Isso tudo vivendo de aparência, porque minha família não sabia do que estava acontecendo. Então, só que isso veio à tona, por quê? Porque aí eu fui despejada com uma criança pequena desempregada. Aí meu filho vivia doente. Chegou ao ponto assim que eu morava na capital, eu tive que pedir, pelo amor de Deus, para o meu pai ir para a capital, que aí ele morava no interior, para comprar um remédio de R$2 para o meu filho para cessar a febre dele. Então foi nessa situação que eu cheguei à Igreja Universal, com muito sofrimento, mas também cheio de malícia contra a igreja, né? Por aquilo que a mídia me passava. A mídia me passava assim, o terror da igreja, né? Que eram ladrões, que queriam o meu dinheiro. Mas dinheiro eu não tinha. Aliás, eu não tinha nada, nem dignidade eu tinha quando eu cheguei à Igreja Universal. Eu não tinha nem vontade de viver. Eu não tinha nada a ofertar. Mas a partir do momento, quando eu cheguei, eu comecei a fazer as correntes. Houve uma melhora, né? Mas assim, a transformação veio quando eu entreguei a minha vida no altar. Através do meu sacrifício, eu realmente entreguei o meu tudo na fogueira santa. Deus soberano, magnífico, glorioso, em minha alma sinto um gozo quando estou em teu altar. Eu entreguei toda a minha vida, que aos olhos humanos, quem visse ia falar, olha, como é que pode uma pessoa que está desempregada, que não tem nem o que comer, que depende dos outros para comer, fazer o sacrifício que eu fiz naquela época? Porque aos olhos humanos era impossível conseguir aquele sacrifício, mas Deus me honrou pela minha fé, aí as coisas foram mudando. Aí eu adquiri o meu escritório, aí depois em outra fogueira santa foi um carro. Aí as coisas foram mudando dia após dia, né? A cada fogueira santa eu havia uma resposta grande.
Hoje, né, para quem foi abandonada, eu sou casada, muito bem casada, com uma pessoa assim que me respeita, que me ama, que ama meu filho, que trata meu filho como se tivesse saído dele. O relacionamento deles assim, é a coisa mais linda de ver, o meu marido com o meu filho. É muito bonito de ver. Eu acho que nenhum pai tem o amor que o meu marido tem pelo meu filho. Então eu só tenho a agradecer a Deus porque Ele mudou a minha vida. E para quem tinha que comer, né, o resto de feira e comprar com moedinha, restinho de feira, hoje eu tenho um posto de gasolina também. O meu marido é muito bem empregado, ele é gerente de uma empresa grande. Então, quer dizer, não nos falta nada. Nós temos carro, nós moramos num condomínio fechado, né? É uma casa ampla, boa. Conquistamos agora, a gente queria construir uma casa com a nossa cara, né? Então agora a gente comprou um outro terreno num outro condomínio fechado, onde nós vamos fazer uma casa do nosso gosto, do nosso jeito, com a nossa cara. E claro, com a dignidade de um filho de Deus, né? Que um filho de Deus merece. E tudo isso eu conquistei mesmo entregando a minha vida no altar. Foi a única forma que eu vi mudança na minha vida, foi entregando a minha vida no altar.